que tanto almejamos. Que o Senhor nosso Deus nos dê sabedoria para a compreensão, que o Senhor dê a iluminação do Espírito Santo, e desde já nós agradecemos ao Senhor e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor é justo, o Senhor é fiel, e o Senhor tem guardado todos nós, tem nos dado a proteção. E em intuito de louvor e adoração, nós vamos estar cantando o hino 17, o hino dos nossos hinários, número 17, nós vamos estar louvando com esse hino 17. Vamos colocar de pé para a gente estar cantando esse hino, de número 17. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Louvor perene, só Deus merece. Canta e não cesse o seu louvor. De todos seja sempre exaltado, e cante a igreja com terno amor. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. A igreja pode sentar. Abramos a palavra de Deus no Salmo 133. Salmo 133. Nós vamos ler todos juntos o Salmo 133, a excelência da união fraternal. Cântico de romagem de Davi, Salmo 133. Nós vamos estar lendo o Salmo 133, todos juntos. Salmo 133. Salmo 133, vamos ler todos juntos. Ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião,
Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Nós vamos ter mais uma oração. Eu vou pedir que esteja orando nesse momento o nosso irmão presbítero Klebs, esteja fazendo uma oração. Vou pedir que leve o microfone. Nós vamos estar orando para que os irmãos em casa possam estar também recebendo a bênção da oração do nosso presbítero Klebs, estará orando nesse momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento na Tua casa, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem dado saúde e disposição para estarmos aqui nesta manhã, Pai. Que essa manhã possa ser uma manhã de aprendizado da Tua palavra e que possamos estar praticando, Pai, nesse dia de hoje, Pai. E que o Senhor possa estar conosco durante esse dia, Pai, nos abençoando nas nossas outras atividades, Senhor. Possa estar nos abençoando, Pai, durante esse dia, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e fica conosco. E traga a Tua mensagem nesta manhã, Pai, que possa ser edificante aos nossos corações, ó Pai. Fica conosco, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Nós vamos estar louvando ao Senhor com o hino 61. Hino 61. Mais uma vez vamos nos colocar de pé. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites dessa vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Os irmãos podem sentar. Nós vamos ter uma oração e depois dar sequência com louvor ao Senhor nosso Deus. Pai, nós rogamos e agradecemos ao Senhor por esta manhã. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração, que a mensagem cantada, a mensagem pregada possa nos edificar, que possamos receber da parte do Senhor a orientação necessária para a nossa vida.
Pai, fale ao nosso coração nesta manhã. E nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé mais uma vez, para a gente poder estar cantando, louvando o nome do nosso Senhor. Hoje com a participação dos nossos adolescentes. E eu peço aos irmãos que continuem orando pela vida deles, para que Deus possa estar sempre colocando um coração de servo em cada um, para que eles tenham oportunidade sempre de servir ao nosso Senhor, nosso Deus. Correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Todos que têm sede. Todos que têm sede, os que fracos, venham à fonte e medir o seu coração, a dor e a tristeza.
Louvado será as ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Os que têm sede, os que fracos são, venham à fonte e tire o seu coração, a dor e a tristeza. Lavadas serão as ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, o seu amor é tão grande, incondicional.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã, Senhor, para louvarmos e adorarmos o Teu nome, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, que esteja com cada irmão que está presente, que também está nos assistindo pelas redes sociais, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a cada um, Senhor, indo de encontro a cada um. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações nesta manhã, ó Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, por todas as bênçãos derramadas. E assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode sentar. Agradecemos aí o nosso Deus pela vida dos nossos adolescentes. Era o desejo do nosso coração. Resposta também à nossa escola de música, né, que Deus tem abençoado e sustentado a nossa igreja. Nós vamos, neste momento, abrir a palavra do Senhor nosso Deus, 2 Samuel, capítulo 12, de 1 a 15. Agradeço ao nosso Deus pela presença dos nossos irmãos. Nosso irmão Patrocínio, pai do Kelso, Samuel, está conosco. Que Deus abençoe, que Deus sustente a sua vida. E nós vamos abrir 2 Samuel, capítulo 12, do verso 1 ao verso 15. Segunda Samuel, capítulo 12, do verso 1 ao verso 15. A palavra de Deus nos diz: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia uma cidade e 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Vamos orar. Senhor, que estamos na tua casa, agradecidos, ó Deus, porque aqui o Senhor nos trouxe nesta manhã, para juntos, ó Pai,
estudarmos a tua palavra, aprender mais a respeito das orientações vindas do Senhor, sabendo que aos olhos do Senhor nada passa despercebido, que o Senhor tudo vê, que o Senhor tudo entende e que tudo está nas mãos do Senhor, que é o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta a nossa vida e aquele que nos dá o pão diário, o alimento espiritual, o qual nós pedimos a orientação neste momento, através da sabedoria que nós recebemos da parte do Senhor, e a iluminação do Espírito Santo, ó Deus, nos dê para entendermos a Tua palavra, a Tua mensagem, porque sempre o Senhor tem falado ao nosso coração de uma forma maravilhosa, e nós pedimos novamente, agora, neste momento, ó Deus, fala ao nosso coração. E nós agradecemos ao Senhor e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Todos nós assumimos uma missão diante do nosso Deus. Deus determina algo para que seja cumprido por nós, que somos servos. E muitas vezes nós não cumprimos aquilo determinado por Deus, às vezes por medo, às vezes por vergonha, nós não cumprimos o que deveríamos cumprir. Mas sabemos que quando nós somos réu, nós erramos, Deus levanta também pessoas para nos orientar, pessoas para chamar a nossa atenção, para nos colocar de volta no caminho, esse caminho já determinado por Ele, antes de criar todas as coisas. Nós estamos diante de um fato ocorrido na vida de um rei muito poderoso, muito conhecido por todos nós, que é o rei Davi. Um rei que foi ungido por Deus, escolhido por Deus, que sempre teve os momentos altos, os momentos baixos. Mas esse homem foi escolhido para reinar sobre o povo de Israel, sobre o povo de Judá, e Deus tinha uma missão muito importante na vida desse rei. Porém, há momentos de fraquezas, como aconteceu na vida de Davi, como nós relatamos na mensagem do domingo anterior, que ao invés dele estar na guerra, ele estava no terraço. Ao invés dele estar na guerra, ele estava dormindo, descansando. Determinado momento, levanta, quem sabe espreguiça ali no terraço, né? E vai fazer o que não deveria ser feito. Observar o que não deveria ser observado. Olhar o que não deveria ser olhado. Ele peca somente com os desejos mal do seu coração, porque a Bíblia disse que nós pecamos no nosso pensar e também no nosso agir. Davi, naquele momento que viu Betseba se banhando, ele a desejou. E ele pediu que trouxesse informação sobre aquela mulher. E o servo fez questão de falar para Davi, ela é casada. Ela é esposa de Urias, o Etita. Ou seja, pode dispensar que essa aí não tem jeito. Mesmo assim, Davi insistiu e mandou-a buscá-la para que tornasse sua mulher, a sua esposa. Ou seja, um desejo carnal naquele momento, mas antes ele não tinha desejo nenhum de ser esposa, ser mulher, ele queria realizar um desejo da carne que estava fluindo ali naquele momento. Então ele tem uma relação com ela, ela se engravida. E logo que ela se engravida, ela liga para ele e narra o fato para ele. Que situação difícil. O rei, um servo de Deus, passando por esta situação. O que fazer diante de uma situação como essa? O certo que ele deveria ter feito é buscar a presença de Deus. Ele deveria ter conversado com o Senhor, Senhor, o que eu faço agora? Ou seja, ele deveria ter conversado lá atrás para não cometer o erro que ele cometeu. Mas já que cometeu esse erro, ele deveria então buscar a presença de Deus. Senhor, o que eu devo fazer agora? Ele começa a analisar os fatos, as consequências que poderiam vir sobre ele, e ele toma suas próprias atitudes. Busca Urias, eu vou colocar Urias deitar com a sua esposa, depois o filho fica sendo seu e pronto. Manda um recado a Joabe,
Ele envia Urias. Só que Urias era um servo obediente e sentiu no seu coração que não deveria ficar na sua casa, deitar com a sua mulher, enquanto seus companheiros estavam na batalha. Então ele deita ali próximo ao portão e ali ele dorme. Naquele momento Davi pensa, o que eu faço agora? Vou embebedá-lo, dar vinho para que ele se embebeda e depois ele vai partir para a sua casa e tudo certo, tudo resolvido. E isso acontece, só que ele vai para o alojamento dos servos ali, dorme juntamente com os servos ali e não vai para a sua casa. O que fazer numa situação como essa? Deus dá a oportunidade e mostra para as pessoas que é hora de arrepender dos seus erros. Já que não deu certo, Davi deveria parar um pouquinho e pensar, peraí, Deus não concorda com essa atitude minha. Deus não concorda com essa ação que eu estou fazendo. Então devo fazer o quê? Buscar a presença do meu Deus para que Ele possa resolver essa situação por mim. O que ele faz? Manda Urias na frente daqueles soldados naquela batalha. Os arqueiros em cima do muro. Urias aproximando na frente. Era alvo fácil. Morreu muitos soldados também naquele dia, não foi só Urias. Morreu também outros soldados, tiveram uma baixa ali nos soldados. Por quê? Somente para tirar a vida, para agradar o rei. Veja que situação que chegou o rei Davi. Tirar a vida de um soldado, de um servo. Por quê? Por causa de um desejo do passado. Foi quando então chegou a notícia que Urias estava morto. O quê? Resolvida a situação. Que bom que ele morreu. Veja a situação dos seres humanos. E tem muitas pessoas que às vezes agem dessa forma, desejam que outras pessoas morram. Desejam que as outras pessoas se dá ruim, se dá mal na vida. Há muitas pessoas que existem esses desejos em seus corações, por não poder estar onde o outro está, por ter desejo daquilo que é do outro. No caso de Davi aqui, teve desejo pela esposa de Urias. Há muitas pessoas também que agem dessa forma, para realizar os seus desejos carnais e esquece de um Deus todo-poderoso que tudo vê, que está agindo em favor dos seus servos. E nós observamos aqui que tudo parecia normal e Davi então leva Betseba para tornar sua esposa, para sua casa. Ou seja, ainda demonstra uma ação de misericórdia para com aquela mulher que estava sem o marido. Aos olhos dos próximos ali, Davi está agindo como um rei, como uma pessoa, como demonstrando um amor por aquela mulher, levando ela para tornar sua esposa. Tudo normal em casa. Tanto ele como Betseba calados. Não falaram nada, achou que tudo estava resolvido, que parou por ali. Achou que Deus havia feito vistas grossas e que poderia seguir a sua vida normalmente. E até aquele ponto nós observamos que Deus não foi mencionado. Você já viu isso acontecer na vida de alguma pessoa? Que age, faz as coisas erradas, esquecem de Deus, não menciona o nome de Deus, deixa Deus de lado. É o que estava acontecendo ali com Davi. Mas só que Deus entra na história. Deus está acompanhando todas as coisas. E no momento certo, Deus entra na história. Não que ele não soubesse o que Davi estava tramando, ele sabia. Ele conhecia o coração de Davi, sabia a trama de Davi, o que Davi estava escondendo. Mas não há menção de Deus quando Davi começa a conspirar todas as coisas. Mas ali estava Urias enterrado. Betseba torna sua esposa. Nada de Deus. Davi não fala de Deus. Davi não busca a orientação de Deus. 9 meses se passa. Nasce a criança. Será que Davi escapou dessa? Será que Deus fez vista grossa? Claro que não, meus irmãos. Deus age no tempo dele, não no tempo nosso.
A hora que chegar o tempo de Deus, ele vai agir. Ele vai agir com certeza. Assim também acontece em nossas vidas. Deus age no tempo dele e não no tempo do homem. Quando pensamos que foi assim, e Davi esperava que fosse, aí Deus surge na história. A hora que pensa que tudo está resolvido, que tudo está acontecendo conforme a determinação dele, a orientação dele, foi quando Deus surgiu na história então. Você não buscou minha orientação, aqui eu estou agora. Alguém aparece no palco. É como se as cortinas tivessem sido abertas e alguém apareceu. Alguém que Davi não esperava, mas Davi fez algo que desagradou o Senhor. Muitas vezes nós agimos como Davi também, fazendo algo que desagrada a Deus. E Deus envia alguma pessoa para entrar na nossa história, para entrar no cenário. O silêncio de Deus cessou. Deus revelava através dos profetas, dos sacerdotes, daqueles que Deus escolhia para ser o mensageiro dele. E aqui nesse texto nós temos um servo de Deus chamado-se Natã, um profeta, um pregador da palavra, um homem de coragem. Ele não temia, ele não tinha medo. Sabe por quê? Porque ele servia a Deus. Quem serve a Deus não pode temer, não pode ter medo. E após alguém aparecer, ele apareceu porque alguém também havia desagradado a Deus. Natã cumpre o mandato de Deus sem medo. Sem medo de ser condenado, sem medo de ser morto. Naquela época, quando alguém afrontava o rei, era morto. Não tinha justificativa, ele seria morto mesmo se afrontasse a um rei. E Natã não teve medo. Natã, ele foi cumprir as determinações de Deus. Ele cumpre o mandato de Deus, na hora determinada por Deus, no momento que o Senhor escolheu, aquele era o momento certo. Mas por que demorou tanto? Não demorou. Deus age no tempo dele, não no nosso tempo. Às vezes nós achamos que está demorando muito, mas não está. Tudo será feito conforme a vontade de Deus. Então ele chega. Como ele conhecia muito bem Davi, Natã conhecia Davi, sabia que era filho de Jessé. Sabia que houve momentos difíceis na vida de Davi. O pai às vezes não tinha condições de contratar naquela época o pastor Davi, que pastoreava as ovelhas do seu pai. Ele estava no campo pastoreando, livrando as ovelhas de ataque de ursos, de leões. Ele sabia o que era sentar, colocar uma ovelha no colo, cuidar daquela ovelha na sua enfermidade até que ela recuperasse. Ele sabia o que era dar carinho para uma ovelha, porque ele foi um pastor. E Natã sabia muito bem da história de Davi, que Davi era um pastor. Sabia que Davi apacentava um grande rebanho do seu pai. Que ele tinha que levar esse rebanho para saciar a sede. Ele tinha que levar esse rebanho para os pastos verdejantes. Lembra do Salmo 23? Levavam nas águas tranquilas para saciar a sede. Levava nas águas tranquilas para não correr o risco das ovelhas ser levado pelas correntezas. Mas pegou naquele momento, Davi então levava as ovelhas para a pastagem e Natã sabia muito bem qual era o coração, como era a vida de Davi. E Natã achou uma forma de falar a qual o rei entenderia muito bem. Ele usou um pobre pastor. Veja que história interessante. Às vezes não teria tanto significado para mim e para você, mas para Davi tinha um grande significado. Quando começou a contar a história, ele entrou naquela história, começou a viver aquela história. Usou um pobre pastor que amava muito as suas ovelhas. A sua ovelha, segurando muitas vezes em seu colo, alimentando-a do próprio prato. Ela era tudo o que ele tinha.
ele amava, ele tratava com carinho. Foi quando então chegou um rico na história. Chegou um descontrolado na história. É interessante que a tradução do grego, do hebraico, dá a entender idiota também na história. Um viajante chega em sua casa. Ao invés daquele rico pegar das suas ovelhas, que ele tinha muitas ovelhas, muito gado. Às vezes, ao invés dele pegar uma ovelha do seu grande rebanho, o que ele faz? Ele pega aquela do pastor pobre. Ele vai lá, pega, mata e faz um grande churrasco, né? Faz uma grande festa. Naquele momento, Davi estava quase arrancando o braço do trono ali, nervoso. Podemos ver um Davi ali, quando você lê o texto ali, parece que os pelos de Davi estão arrepiados ali de raiva. Como pode uma pessoa fazer algo assim? E veja, meus irmãos, que a história continua. Davi dá um veredito antes do julgamento. Ele é precipitado. Antes de fazer o julgamento, antes de saber quem é essa pessoa, ele já dá o veredito. Isso significa o quê? Que o peixe mordeu a isca. Quando o pescador está pescando, ele fica ali tranquilo, esperando o peixe morder a isca. Ele coloca a isca certa para determinado peixe. Ele estava a ponto de preparado para fisgar. Ele já havia colocado a corda no pescoço de Davi, feito Davi subir as escadas todas, colocado a corda no pescoço de Davi, estava pronto de puxar aquela corda. O homem que fez isso, é interessante que naquele momento que ele mordeu a isca, ele disse assim: o homem que fez isso deve morrer. O homem que fez isso deve morrer. Ele deve pagar 4 vezes o preço da ovelha, pois ele agiu sem misericórdia. Isso está no capítulo 12, versículos 5 e 6. Parece que Davi nunca tinha presenciado uma situação como essa. Nós agimos, meus irmãos, assim muitas vezes. Às vezes nós percebemos o erro do outro e o nosso passa despercebido, até que o Senhor revele a nós o nosso erro. Mas no momento certo o Senhor chega. Como ele chegou ali na vida de Davi. Interessante que Natã, com o seu jeito, podemos imaginar aí alguém indo para a forca aí, ele faz essa pessoa chegar até lá em cima, coloca a corda no seu pescoço e ele começa a apertar essa corda, dizendo: você é este homem. Você é este homem. Capítulo 12, versículo 7. Você é este homem. Você já imaginou você estando no lugar que estava Davi? Você já imaginou se fosse você que estivesse passando por esta situação? Às vezes nós olhamos o outro, o problema é do outro, ele que se vira, ele que dá os pulos. Mas Deus age no momento e na hora certa. Davi sua frio, olha para Natã, mas sem reação. Não tenta se defender, não responde, ele fica calado. Ele fica calado. É a hora que Deus fala. A hora que ele calou, ele ficou sabendo, teve ciência da situação, que ele já sabia, mas estava escondendo, pensou que estava passando despercebido, pensou que o Senhor havia feito vistas grossas. Por meio de Natã, Deus declara, capítulo 12 do texto que nós lemos, do verso 7 ao versículo de número 9, nós temos uma declaração do Senhor aí que disse: então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele?
a Urias, o heteu, feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher, depois de matar com a espada dos filhos de Amon? Deus então fala. É bom nós frisarmos que a palavra de Deus às vezes nos traz, reflete dor e não ódio. Seu rebanho enorme enche o seu palácio. Ele tinha um rebanho enorme que enchia o seu palácio. Ele tinha domínio sobre muitas pessoas. Ele tinha várias esposas à disposição. E se achasse pouco, o Senhor poderia acrescentar. Por que ele fazia aquilo que desagradava o Senhor? Por que roubar? A beleza enche o seu palácio. Por que então tirar a beleza de outro homem? Davi está indesculpável. Davi aguarda então uma sentença de Deus, que com certeza foi diferente da sentença dele, pois ele disse que tal homem deveria morrer. Agora veja a situação que ele estava, aguardando uma sentença de Deus, que com certeza era diferente da sua sentença. Capítulo 12, versículo 10 a 12. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas, em plena luz deste sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Eu não vou entrar no mérito dessa parte, porque é um estudo que nós vamos estudar posteriormente, no outro domingo. É uma sequência que vem no nosso contexto posterior, mas a sentença está dada. A sentença do Senhor é essa que está aí do capítulo 12, do versículo 10 ao 12. Essa é a sentença de Deus. Desse dia em diante, a vida de Davi teve uma viravolta. Tragédias marcaram a família de Davi. Quando nós falamos Davi segundo o coração de Deus, nós olhamos como se fosse só acontecimentos bons na vida de Davi. Às vezes as pessoas pregam e dizem Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nós sabemos que era segundo o coração de Deus. Mas às vezes, por falta de ler as Sagradas Escrituras, nós não temos ciência do que aconteceu na trajetória da vida de Davi. Mas como ele era homem segundo o coração de Deus, ele reconciliava sempre com Deus. Ele reconciliava com Deus. Veja aqui que Natan falou, ele calou. Ele reconheceu o seu erro, ele reconhecia o seu erro. É isso que nós temos que copiar, dar exemplo na vida de Davi. Nós também erramos muitas vezes, mas nós temos que ser como Davi, reconhecer o nosso erro. Nós devemos parar, analisar e esperar então a sentença de Deus. A criança, fruto do adultério, ela morre. Capítulo 12, versículo 18. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque dizia, eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Então a criança morre. E no próximo domingo nós vamos ver o porquê que Davi estava tão triste. Por que Davi estava lamentando tanto a ponto dos servos ter medo de ir lá e contar que a criança havia morrido? Mas nós observamos também que as nações questionaram a santidade do Deus do Davi. Davi manchou a honra de Deus, e muitas vezes nós também manchamos a honra de Deus. Nós fazemos muitas vezes como Davi fez, nós erramos diante de Deus.
a ponto das pessoas observar e falar, mas aquele lá não é um cristão, ele não é crente? Como ele está fazendo tais coisas que ele está fazendo? Então Davi, se nós observarmos o texto, as nações questionam a santidade do Deus de Davi. Davi, naquele momento, ele entra em desespero. A criança morre. O rei de Israel depara com o texto de Números, capítulo 32, versículo 33, que disse: estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Provérbios, capítulo 13, versículo 15. O caminho do infiel é áspero. É difícil. E Davi estava presenciando esse caminho áspero. Jó capítulo 4, versículo 8. Quem cultiva o mal e semeia maldade, isso também colherá. É o que Davi estava colhendo. Ele procurou o que não deveria ter procurado. Quando nós estamos em pecado, ou você em pecado, ou qualquer pessoa que estiver em pecado, Deus tira o sono, Deus tira a paz, tira o descanso. Tudo isso é feito porque Ele quer lavar o seu pecado. Ele quer te purificar. Deus não para até que nós façamos o que Davi fez. Confessamos a nossa falha. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o teu pecado. Você não vai morrer. Veja que sentença diferente da sentença dada por Davi. 2 Reis 12, versículo 13, que diz assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Ou seja, você não vai morrer. Mas há as consequências do pecado. E o que nós temos que fazer? Encontrar os nossos erros antes do julgamento de Deus. Deixe-o condená-lo, deixe-o perdoá-lo, levando você a reconciliar com ele. Muitas coisas aconteceram na vida do rei, mas tudo isso amoleceu o seu coração, a ponto dele dizer: pequei contra o Senhor. Ele reconheceu o seu erro. Capítulo 12, versículo 13. Pequei contra o Senhor. Davi tinha ciência que havia pecado contra Deus. Quando Natã terminou toda aquela história, quando ele deu a sentença a Natã, e quando Natã disse: esse homem é você, logo ele disse: eu pequei contra Deus. Meu Deus, o que eu fiz? Tudo aquilo veio na mente de Davi naquele momento. Que nós possamos receber esse texto, essa mensagem como orientação para a nossa vida. Porque nós também pecamos contra Deus. Às vezes nós agimos sem falar com Deus. Mas o julgamento de Deus chegará. Que seja às vezes no dia do julgamento final, mas um dia vai chegar. O Senhor tem algo maravilhoso para os seus servos. Mas graças a Deus, nós que aqui estamos já reconciliamos com o Senhor. Nós já temos uma vida com Deus. E andamos conforme a vontade do Senhor. Mas o que aconteceu com Davi? Por que tanta tristeza? Por que ele estava chorando tanto antes da morte do filho? Domingo que vem, na escola dominical, nós vamos estudar a sequência desse estudo. Nós vamos observar o que mais aconteceu na vida desse servo de Deus, chamado Davi, que era o homem conhecido, o homem segundo o coração de Deus. Nós vamos fazer uma oração, encerrando assim o nosso estudo desta manhã, e já convido vocês a continuar a leitura aí do capítulo 12 em diante de 2 Samuel, para domingo que vem nós chegarmos aqui, vocês já sabendo dos acontecimentos aí que aconteceram aí no decorrer dos capítulos posterior, o qual nós lemos hoje, para nós estarmos juntos, caminhando juntos nesses estudos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor, que é o nosso Deus, nosso Pai,
Um Deus que tem sustentado nossas vidas, um Deus que tem nos mantido e nos trazido a paz aos nossos corações. Obrigado por esta manhã, obrigado pela vida dos irmãos que aqui estão, os irmãos que estão em casa, que o Senhor nosso Deus possa abençoá-los, que o Senhor nosso Deus possa sustentar a vida de todos. Nós agradecemos ao Senhor e assim o fazemos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja derramada sobre todo o teu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Hoje à noite nós vamos ter a visita da executiva da federação. Na verdade, estará comemorando o aniversário da federação no culto hoje à noite aqui na nossa igreja. A Federação de Trabalho Masculino do nosso presbitério completa-se 47 anos. Então, hoje nós estaremos aqui comemorando com um culto ao nosso Deus. É assim que nós comemoramos, né? O servo de Deus é oferecendo culto ao nosso Deus. Então, nós estaremos aqui comemorando. Alguns irmãos da executiva vão estar presentes. Então, convido aos irmãos e peço que agende, esteja mandando mensagem para o Rodrigo aí, agendando a sua participação no culto à noite, porque nós estamos tendo uma quantidade muito elevada de pessoas. Eu lembro há poucos dias nós falamos, pessoal, volta para a igreja. Agora estou pedindo agenda, porque nós temos já uma quantidade grande. Vamos estar agendando, porque domingo passado nós tivemos mais de 120 pessoas. Então vamos agendar, mesmo que nós trouxemos os bancos, mas Samuel, a semana nós chegamos os bancos mais para frente aqui, abrimos mais 4 bancos, mas mesmo assim nós precisamos agendar. É melhor agendar, falar assim, pode mais pessoas ligar e agendar que ainda tem vaga aqui. A gente vai colocando no grupo, o Rodrigo vai colocando lá, se quiser agendar, tem mais vaga aqui, gente, vamos agendar. E para a gente participar do culto, assim, de uma forma correta, né? Então, esse é o aviso, nós temos a Cisene. Lembrando também que à noite aí nós temos a posse, né, do presbítero Klebs, era para ter feito domingo passado, mas aí passou despercebido pelo pastor, né? Mas aí hoje nós vamos fazer, porque está vencendo ainda, né, Klebs? Bom dia, irmãos. A SAF irá fazer uma homenagem para o Dia dos Avós. Gostaria de chamar à frente a Ivanda, que fará a homenagem. Bom dia, irmãos. Hoje, então, nós estamos comemorando o Dia dos Avós, dessas pessoas tão especiais, né? Que, aliás, eu estou incluída também, já há bastante tempo. Então, eu vou ler uma mensagem para os avós. Avós que usam óculos e avós que não usam óculos. Avós modernos ou tradicionais. Que cuidam da casa ou que trabalham fora, que cozinham ou passeiam no shopping, que educam ou só fazem vontades, que usam cabelos branquinhos ou na cor da moda, avós que nos cercam de amor e carinho. Então, parabéns, avós, pelo seu dia, para os vovôs e para as vovós. Agora, eu vou ler uma mensagem que eu peguei da revista SAF, uma revista assim, já bem antiguinha, e essa mensagem é para as avós. Viu? Então, essa mensagem é para as vovós. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Provérbios 17, 6. Diz o adágio popular que ser avó é ser mãe 2 vezes. Sabe que esse adágio até tem razão? Quando somos mães, muitas vezes jovens, sem experiência e sem o amadurecimento completo, o somos com muita alegria, mas com muita insegurança. Daí não curtimos bem essa primeira oportunidade por causa dos medos, incertezas, tempo escasso e a eterna inquietação. Será que estou sendo uma boa mãe? Achando que estamos sempre deixando a desejar, é que avançamos para a vinda de mais 1, 2 ou mais filhos,
que venham nos deixar mais habilitadas, mais treinadas, sentimos-nos mais capacitadas, mas é quando somos avós que, na repetição da história, somos a mãe desejável, prudente, sábia, protetora, ponderada, anjo da guarda, distribuindo melhor o tempo e ainda mais, sem a responsabilidade que se arca quando se é a mãe natural, biológica ou adotiva. Pois bem, nossa homenagem hoje é para você, avó, que criou ou apenas ajudou a criar os netos, responsabilizou-se, passou noites em claro, ensinou suas tarefas escolares, conduziu-os ao Pai Celestial e à sua casa. Educou-os, ensinou-lhes orações, contou-lhes histórias, curou seus dodóis, passeou com eles, carregou-os no colo, ensinou-os a andar, fez-lhes bolos de chocolate ou ainda, com carinho, fez-lhes dengos que só a avó sabe fazer. E se nada disso você pôde fazer e apenas dispensa-lhes sonhos, sorrisos, carinhos, lembranças de saudades, nossa homenagem também é para você. E que cada uma de nós, que somos avós, possamos surpreender como a avó Lloyd, que foi a avó de Timóteo, e que se preocupou com o seu crescimento espiritual. E eu estava pegando essa mensagem e fiquei pensando no tanto de avó Lloyd que tem aqui na igreja, que trazem seus netinhos, né, que tem a oportunidade. Que bom, né, que as avós, que tem tantas vovós aqui na igreja que trazem seus netinhos para aprender do Senhor, que eu sei que conta história da Bíblia, que fala de Jesus. Que bom e que Deus abençoe cada vovó que está presente aqui e que também está assistindo em casa. Parabéns pelo seu dia, viu, vovó? Parabéns para nós. Amém. Sintam-se todas parabenizadas. Gostaria que a Neide fizesse uma oração para as vovós e vovôs também. Agora, gostaria que todos os vovôs e as vovós ficassem de pé para a gente estar entregando uma lembrancinha.
está encerrada a nossa escola dominical. Que Deus abençoe a todos e vão em paz e até logo mais à noite, se Deus quiser. Agradecemos aí a SAF, né, por essa homenagem aí ao Dia dos Avós.